Graça e paz. Bom dia, meus amados. Deus seja louvado por estarmos reunidos em seu nome mais uma manhã de glória, de foco, de busca, de intenção no nosso coração em nos submetermos à sua vontade, não com base no conhecimento desta terra, não com base nos fundamentos humanos, mas com base na revelação da graça de Deus, no conhecimento do alto, na verdade que transforma, que liberta, que nos move, que nos conecta com o trono e que nos faz desfrutar de algo que é muito maior do que nós, uma rocha maior do que nós. Nós temos sido levados, conduzidos, ativados neste propósito. Por isso, sejam muito bem-vindos, que esse dia seja um dia extraordinário, que a constância da fé faça parte da sua vida nesse dia, que a comunhão com o Verbo da vida seja o grande diferencial, que a obediência esteja sempre como o princípio mais importante na nossa vida e que nós possamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Rei que sopra, que traz renovo, que traz direção para nós. Vamos adorá-lo nesse momento, vamos bendizer o nome do Senhor. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, exaltado, magnífico, forte, Deus que é tremendo, Pai das luzes que não muda, Deus que tem uma voz, Deus que tem um olhar, Deus que tem um sentimento não baseado nos humanismos, nos fundamentos que nós estamos acostumados, não, Senhor, mas tudo isso com base na tua soberania, na tua força, teu poder e majestade. Muito obrigado, Jesus. Nós te exaltamos, nós te louvamos. Tu és o autor da nossa fé. Tu és o consumador de todas as coisas. Nós te bendizemos, nós te glorificamos por mais um dia, com as misericórdias sendo renovadas. Obrigado, Jesus, porque queremos seguir os teus caminhos, queremos seguir a direção do teu Espírito. Obrigado, Jesus, por nos dar esta força de vida, este fôlego que nos faz avançar para grandes portas que o Senhor de antemão já preparou para entrarmos por elas, veredas de justiça para andarmos nelas. Obrigado, Jesus. Obrigado por termos sido forjados como filhos e este poder que agora atua sobre aqueles que são chamados à obediência está atuando em nossas vidas para a tua glória. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para acessar a tua mente, para acessar o teu coração, Senhor, para compreender a tua vontade e para andarmos em obediência. Eis-nos aqui. Queremos te ouvir, queremos compreender coisas. Este momento é glorioso. Priorizamos o teu reino, recebemos acréscimo em tempo oportuno e vamos avançar de glória em glória, de fé em fé, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você é um adorador, nós somos adoradores do Rei e estamos aqui por obediência, por um chamado, por um querer que vem dele e também por um realizar que tem se manifestado dia após dia. Que nós diminuamos para que ele cresça, que nós nos submetamos a esta voz perfeita, boa e agradável, que é a voz do Altíssimo. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro mais uma vez este dia com os
poderosas manifestações da bondade e do favor do Senhor. E como não estamos aqui para falar de nós, nem para tratarmos daquilo que nós achamos ser prioridade, nós queremos entender qual é a prioridade de Deus para nós, vamos à palavra, vamos nos submeter àquilo que o Senhor tem para nós neste devocional do Orai Sem Cessar. Hoje o 25º momento que nós estamos vivendo para a glória do nosso Deus. E aquilo que arde no meu coração para compartilhar com os santos amados de Deus está em 1 Pedro capítulo 3, tem alguns versículos aqui a partir do 13, mas eu vou me concentrar aqui no 15, o tema: sempre preparados, sempre preparados. Vamos ler aqui 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deus querido, Deus tremendo, a profecia nos direciona a um caminhar seguro em Ti. Esta ambiência criada por Ti para nós acessarmos coisas que vêm do Teu coração, do profundo do Teu coração para nós, ela é perfeita e propícia. Por isso nós nos submetemos, que a nossa mente agora esteja totalmente submetida à Tua obediência e que dos nossos lábios, dos nossos corações fluam virtudes, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor está se revelando a nós com poder. E eu me conecto totalmente, me submeto totalmente à Tua soberania, para que esta reflexão venha de encontro às nossas reais necessidades, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, santos preciosos, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Esta santificação, este princípio espiritual do original agiasmos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Há aqui já uma revelação. Nós não vamos imaginar uma experiência presencial como condição para crermos. Não vamos aqui criar uma expectativa de vermos com os olhos físicos Deus ou um anjo aparecendo diante de nós para que nós possamos crer. A fé nos foi dada como um dom, foi imputada para a justiça e é a certeza e a convicção daquilo que não vemos. Portanto, nós agradamos a Deus por meio da fé. Ele criou este vínculo. E nós, quando pensamos na santificação no coração, é para vermos Deus agir na vida. É para vermos o mover e desfrutarmos do agir pleno do Senhor por meio desta obediência aos princípios que Ele mesmo testifica em nosso coração como filhos que somos. Nós temos essa intenção de desenvolver aquilo que Ele já colocou em nós, porque Ele coloca o querer e Ele efetua o realizar. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nós temos que compreender que o processo de santificação passa sim pelo amor, passa sim pelo serviço, passa pela renúncia.
quando nós negamos a nós mesmos, a nossa própria vontade, seguindo o modelo do próprio Senhor Jesus Cristo, orando e pedindo que se cumpra a vontade do Senhor e não a nossa, em alguns momentos ele vai nos levar a servir vidas que ainda não o temem. Seria muito confortável para nós servirmos aqueles que são bons ou termos a nossa vida focada para fazer coisas que estão dentro de uma previsibilidade, algo agradável aos nossos olhos, mas muitas vezes o direcionamento do Senhor vai ser para que nós, em ambientes hostis, permaneçamos ali com um foco, porque há propósitos para que a vontade dele se cumpra em nós e através de nós. Deus muda pessoas, transforma essas pessoas e essas pessoas transformam ambientes. A bênção do Senhor sobre nós faz com que esses lugares celestiais sejam atraídos para aqui. Venha o teu reino. Aleluia. É através dessas portas, que somos nós, que a graça se manifesta. Aleluia. Esse é o processo de santificação. Não é um processo de religiosidade, não é um processo de obrigações ritualísticas. É um processo de entrega total e de obediência. E isso é fruto de relacionamento, isso é fruto de comunhão. Então, quando alguém avança, quando alguém cresce achando que está santificando o seu coração, muitas vezes esse crescimento ele pode interferir na direção da caminhada. Então, que o crescimento que Deus tem para mim e para você não venham de forma alguma a afetar a direção. Quantas pessoas que são fiéis no pouco começam a sua caminhada com Cristo de fé e vão tendo experiências e vão desenvolvendo e vão tendo novas experiências. O Senhor vai abrindo essas portas, tirando as escamas dos olhos, e às tantas a pessoa vai se cansando ou vai achando que vai conquistando algumas coisas, e essas conquistas vão direcionando essas pessoas para outros caminhos. Para outros caminhos. Antes elas tivessem continuado ainda ali naquele pouco, mas firmes, mantendo a comunhão. Muitos acabam crescendo, se desenvolvendo, trazendo para si glória e seguem caminhos, direções que não são as de Deus. Então, a santificação é a preservação da direção em qualquer cenário. Se você estiver passando por um momento de provisão, de alegria, se você estiver passando por um momento de escassez temporária, de um deserto, de uma luta, de uma provação, Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele entendia o princípio da santificação do coração para não se deixar levar nem pela opulência, pela abundância da sociedade, dos homens, que muitas vezes focam mais nas bênçãos do que no abençoador, do que no relacionamento, né, com o abençoador, e nem tampouco se deixar destruir, consumir, vitimizar ou desanimar por conta da incredulidade de muitos, por conta de ambientes que são negativos, por situações ruins e desafiantes. A santificação tem que ser um princípio. Antes, santificai a Cristo em vosso coração. Recebeu essa visão? Estamos ligados naquilo que Deus quer para nós. Por que que ele traz esse princípio da santificação? Porque no 14 ele fala assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está aqui falando, estamos lendo 1 Pedro 3, eu li agora o versículo 14. Estamos aqui diante de opositores, diante de situações que vão surgir contra a vida daqueles que andam segundo a obediência. A luz, ela dissipa as trevas.
Então a luz que está em você, que está em mim, que não é nossa, é de Deus, vem dele em nós, ela brilha e ela incomoda. Claro, aqueles que andam distantes dessa luz. Aqueles que foram chamados para a luz vão se conectar com ela. E aqueles que foram reprovados pela luz, eles vão se incomodar. Daí surgir essa cena de oposição. Mas aqui existe uma necessidade de fé ativada, de confiança para um avanço, porque o medo paralisa. Porque a dúvida também afeta a direção do caminhar. O Senhor está aqui, amados, nos mostrando a sua vontade, que é agradável, que é boa e que é perfeita, e Ele está se revelando, nos estimulando a uma confiança inabalável. Não vos amedronteis, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Ou seja, Ele imputou em nós uma prática de obediência e Ele nos ensina que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, como o próprio Pedro fala, no capítulo 2, que quando o homem semeia algo de errado e colhe aquilo que semeou, vem as consequências do erro. Este homem tem que suportar com paciência essas consequências. E não há glória nenhuma nisso. Porque nós sabemos que tudo aquilo que se planta se colhe. Isso vale para qualquer pessoa, em qualquer situação. Agora, a glória se manifesta quando alguém que é obediente, que está conectado à comunhão, que está vivendo com base na justiça de Deus, porque foi justificado por Ele, está seguindo o caminho correto, surgem ali obstáculos, surgem ali dificuldades. Quantos de nós já passamos, ou talvez estejamos passando por isso? Por momentos assim, de grande provação, de grandes tribulações, hein? Ele diz, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Ele está dizendo, em outras palavras, não mude a direção. Não mude a direção, nem desobedeça por causa das circunstâncias que estão ao seu redor. Sois bem-aventurados, felizes, exitosos, prósperos, porque fomos chamados por Deus. É o que ele está dizendo para nós. Então não é necessário ficarmos amedrontados ou alarmados. É manter a confissão. E aí ele vem, antes, santificai a Cristo em vosso coração. Perceba que a santificação é a atitude que se espera de alguém que sofre ameaças por causa da justiça. Ao invés de reagir com injustiças, reaja com a santificação. Não mude a direção, santifique o seu coração. Então, esses fundamentos, meus irmãos, que o Senhor está nos trazendo, é para que nós estejamos sempre preparados. Sempre preparados. Eu ouço às vezes alguém falar, os pregadores falarem, olha, se prepare porque Jesus está voltando, os sinais estão aí, você precisa se preparar para a volta de Cristo. E eu sempre refleti a respeito dessa proposta que vem dessa frase, esteja preparado, se prepare. Mas peraí, o que eu posso fazer para interferir no processo de salvação? Se ela vem de Deus, por causa da misericórdia, do amor, que me amou primeiro, que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Então, peraí, a salvação não vem de vós, é um dom de Deus, então começa no coração do Senhor, por uma determinação e vontade, Ele nos atrai, nos arrasta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é soberania, isso é poder, isso é glória. Aleluia. Então nós somos alcançados por ela. Agora, o fato de nós termos sido tirados das trevas e trazidos para a luz não nos dá a prerrogativa de andarmos dissolutamente. Porque nós somos ovelhas, filhos da obediência. Então aqui é um processo. Uma vez que o Senhor, por sua única e soberana vontade, nos traz para o reino do Filho do seu amor, ativando em nós o selo do Espírito para que nós possamos confessá-lo
como Senhor. Alguém só pode dizer Senhor, Senhor, se for pelo Espírito, não pela carne, não por uma emoção. Não é, a chave não está na mão do homem. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem, e ele dá a direção. Então a permanência, né, nesta direção, a obediência a esta voz, com base naquilo que o Senhor já colocou em nós, é que nós vamos aqui desenvolver essa santificação, esta obediência, este foco no reino. Muitas pessoas distorcem a palavra dizendo, ok, então eu recebi a salvação, confessei a Cristo como Senhor, acabou o processo, agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu já estou salvo e acabou. A pessoa que pensa nisso e fala isso, ela não está preparada. Por quê? Porque ela nunca foi salva, na verdade. Ela está brincando de cristianismo, está brincando com o sangue da aliança, está semeando aquilo que está no coração, que é incredulidade, que é maldição, que é qualquer outro princípio, senão aqueles que são do próprio homem, do conhecimento do bem e do mal. Né? Quando o homem tem esse conhecimento do bem e do mal, o homem começa a produzir verdades, falsas verdades e julgamentos a partir da sua visão. Então eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, eu acho que as coisas têm que ser assim, e o achismo do homem vai fazendo com que ele tome decisões. Nós não estamos aqui submetidos ao achismo do homem, estamos submetidos à vontade soberana e determinação do Senhor, conhecendo o seu coração e a sua vontade. Aleluia. E ele fala que estamos sempre preparados. Então é por causa dessa santificação, é por causa da permanência na justiça, que ele nos conectou a esta justiça, ele nos justificou. Então não precisamos temer. Vamos ter essa santificação, esse processo, santificar a Cristo, exaltá-lo, engrandecê-lo, obedecê-lo, servi-lo com o nosso coração, porque assim estaremos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas como é que pode você ter essa atitude de fé? Como é que pode você ser uma pessoa feliz em tantas situações acontecendo ao seu redor? Como é que pode você ter esperança num futuro onde o ser humano está aí, sabe? As pessoas dizem que amam mais os seus animais do que o próprio homem. E nós ouvimos aí as notícias, são guerras, são rumores de guerra, são colapsos, são desmandos, sabe? Aqueles que deveriam servir prestam um desserviço. E se formos olhar para as notícias, amados, isso gera desespero, isso gera angústia, dor, revolta. Mas nós não somos dessa pátria, nós somos agentes do reino nessa terra, proclamadores de virtudes, aqueles que estão sendo usados por Deus para corrigir veredas, para ajustar veredas, para apontar caminhos que levam à eternidade. Deus tem nos levantado nesse tempo com esta missão. Não se trata do meu bem-estar nem do teu, se trata de um chamado, de um propósito, de um querer que nasceu no coração dele. Eu não sei quantos entendem ou estão dispostos a viver dessa maneira. Mas é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o Senhor que faz. E nós estamos aqui semeando, dia após dia, crendo, recebendo, em comunhão, porque Ele está se revelando. Sim, aleluia. Então estar sempre preparado, mano, é resultado dessa santificação, é resultado desta obediência à direção. Deus nos deu uma direção, Ele nos justificou. Então, se você sofrer por causa dessa justiça, não tema. Santifique a Cristo no teu coração, porque assim você vai estar preparado. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. Uau! E quando você abrir a boca, fluirá virtude. E o teu testemunho e o meu, de ministros de uma nova aliança, alcançará os propósitos que vêm do Senhor. Para bons e maus. E o 16. Fazendo isso, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo.
Então, queridos, não é radicalismo, não é fanatismo, não é entrando num museu e jogando sopa lá no quadro, como aconteceu ontem e foi divulgado aí. Não é infringindo ou tentando chamar a atenção por meio de obras carnais. Não. Quando as situações elas se levantam e dessa monta, nós precisamos focar na oração, na santificação do nome do Senhor, esmurrando o nosso corpo, né, a nossa própria carne, para que, ao pregarmos, não sejamos desqualificados. É uma luta contínua entre carne e espírito. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Aliás, a nossa carne não se converte, a nossa carne está sujeita ao mal. Paulo disse isso muito claro. Eu, segundo os meus membros, sou escravo das tentações, do pecado. Mas no homem interior eu estou conectado com o Espírito, com a vontade perfeita de Deus. Maior é o que está em nós. Logo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para que o bem de Deus se cumpra. Sempre preparados. O fato de nós termos sido alcançados por essa graça, associado à santificação, faz de nós homens e mulheres de Deus nessa terra que sofrem por causa da justiça, mas não mudam a direção. Aqueles que se levantarem vozes contrárias não vão ter o que questionar, não vão ter o que falar, vão receber o testemunho e o impacto daquilo que Deus colocou em nós, imputou em nós. Aleluia. Amém. Com mansidão, com intenção, porém com espírito de mansidão. Está ali, fazendo com temor, para que as vozes enganadoras sejam silenciadas. O temor a Deus, a reverência, a comunhão, são armas espirituais que nos levam a cumprir a vontade do Pai. Eu recebo essa revelação. Eu compartilho com você essa profecia. Vamos orar, meus irmãos. Estamos aqui debaixo do querer do Senhor. Não tem nada que venha aqui do meu coração. É 100% Deus se revelando a nós nesses momentos de busca, de oração, sem cessar, que temos tido manhã após manhã. Creia nisso. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, exaltado, magnífico, Tu és o Deus da nossa vida, Tua palavra é a bússola, é a lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminhar. Muito obrigado, Senhor, por se revelar a nós com tamanho poder e glória. Tu és o Deus da nossa vida. Uma justiça nos alcançou. Não tivemos como nos justificar das más obras, porque em nós não existem recursos ou possibilidades. O arrependimento que o Senhor um dia ativou em nós foi motivado pela Tua obra, pela Tua vontade, não por um remorso do homem, não por uma determinação do coração do homem que conhece o bem e o mal e simplesmente foi levado a compreender que o bem é melhor do que o mal. Não. Esta compreensão, este querer, este realizar, fazem parte de uma dimensão muito maior que a eternidade. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou e soprou em nós o Teu Espírito. A nossa essência é espiritual. E quando o Senhor ativou esta fé, esta conexão por meio da palavra, que é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, um Deus triúnico, nós nos rendemos e transportados fomos para este reino onde nos movimentamos em obediência, em santificação. Porque é desta forma que nós vamos manter a direção que foi ativada pela justiça que nos alcançou. Não vamos permitir que situações contrárias ou até mesmo que crescimentos, conquistas venham nos
tirar desta direção. E aqueles que nos circundam, que estão semeando joio, que estão tentando de alguma maneira atacar a nossa vida, porque a luz que está em nós, que vem de ti, incomoda as trevas, Senhor, serão silenciados e envergonhados, porque há em nós uma mansidão, porque há em nós um temor, há em nós um processo de santificação a Cristo. Portanto, estamos sempre preparados por causa deste amor. Meu Deus, não se trata de uma ação humana, de um sacrifício carnal, de coisas que nós podemos fazer tendo sido ensinados pela religiosidade. Não, o Senhor quer a obediência plena, que é o fruto do Espírito. Aleluia! Queremos ver a ação de Deus em nossas vidas a cada dia e sabemos que o Senhor tem nos atraído. O Senhor tem nos motivado, sim, dado motivos para que nós estejamos aqui sempre orando, clamando, te agradecendo, compreendendo coisas tremendas, reveladas para esse tempo. Meu Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Que amor é esse? É uma simplicidade que o Senhor age conosco e princípios que o Senhor traz para que possamos avançar conforme o teu querer. É isso, é exalar o bom perfume de Cristo, é termos a testificação no nosso coração que estamos andando em obediência como filhos que somos. Obrigado, Senhor, é uma gratidão tão grande que enche o nosso coração, que ela nos move a obedecer a tua voz. É isso que nos importa, é isso que interessa. Tudo mais será acrescentado. Que a sabedoria do alto venha sobre nós. Que as decisões que tomarmos neste dia sejam para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações sejam canalizadas para a tua glória. Sempre preparados para a glória do teu nome, Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Digno de todo louvor e exaltação. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Termine aí adorando ao Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias, honras, louvores e adoração sejam canalizadas para ti eternamente. Oh, meu Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor nesse dia, te louvando e exaltando junto conosco, assim como a tua natureza criada, Senhor Deus. Te exalta, te louva com a sua exuberância, com a sua permanência em frutificar e cumprir propósitos. Nós estamos aqui, Senhor Deus, também com esse desejo, com essa obediência, atendendo a este chamado. Eis-nos aqui, Jesus, que se cumpra em nós e através de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus é bom. Vamos viver o melhor dia das nossas vidas. Recebam todos aí o meu cumprimento. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte do nosso Deus se manifeste poderosamente sobre nós esse dia. E amanhã às 7 estaremos aqui juntos, firmes no propósito. Orai sem cessar. Se essas mensagens que vêm do trono têm gerado impacto na sua vida, transborde convidando outras pessoas, testemunhe a respeito disso. Há algo ardendo em nossos corações que tem que fluir. Vidas precisam receber essa conexão. Avance, porque Deus te chamou para grandes coisas. Vamos viver o melhor dia das nossas vidas. Amém? Graça e paz. E até amanhã.